A igreja primitiva, lá em Jerusalém, ela teve um início com o derramamento do Espírito Santo, ali no capítulo 2. E eu não dei o texto que vou ler, porque são vários textos, do capítulo 2 de Atos até o capítulo 4 ou até mais. E o Espírito foi derramado como promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse para os apóstolos: não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém até que do alto receberás o poder. Eles ficaram em Jerusalém e aí, reunidos num lugar, derramou-se o Espírito Santo como um vento impetuoso. E aí no capítulo 2, versículo 3 de Atos diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E ontem na vigília, terminada como uma fogueira, nós vimos aquelas labaredas, aquelas chamas, aquelas línguas de fogo. Foi assim que o Espírito foi visto como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Isso lá em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás. Então, ficaram os presentes não crentes admirados com aquela coisa acontecendo, pensando que aqueles que estavam recebendo o Espírito Santo estavam bêbados. E foi preciso que o apóstolo Pedro se levantasse, com ele os outros 11 apóstolos, e ele fez o seu primeiro discurso, deu a sua primeira mensagem explicando o que era aquilo. E, em resumo, citou o profeta que profetizou que nos fins dos tempos seria derramado o Espírito Santo. Os nossos filhos profetizariam, os jovens teriam visões e nós mais velhos teríamos sonhos. Eu quero dizer que eu quase toda noite, com meus 90 anos, sonho. E se o Toninho Diácono está aqui, me procura, porque eu tive um sonho maravilhoso com você, Toninho, essa noite. Preciso te contar. Então, quando nós nos enchemos do Espírito, como jovens, temos visões, profetizamos, e como velhos, sonhamos. E ele explica e diz: vocês mataram Jesus, vocês crucificaram a Cristo, mas, termina Pedro dizendo: e esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel ali presente, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E eles ficaram compungidos com aquela palavra e perguntaram aos apóstolos o que eles deviam fazer. E Pedro respondeu 3 coisas: arrependei-vos, sei batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito. Que dom é esse? É a pessoa do Santo Espírito de Deus. Você que se converteu a Cristo, que se entregou a Cristo, que foi para o batismo e arrependido, morreu e foi crucificado há 2000 anos atrás com Cristo pelo batismo agora, sepultado com Cristo e ressuscitado no poder de vida do Pai com Cristo Jesus. Você que creu em Cristo e foi batizado, levanta a mão direita e diz amém. E aqueles que ainda não foram, terão a oportunidade no próximo mês de serem batizados, para se incorporarem ao corpo de Cristo.
Só através do batismo você pode ser incorporado. Você pode pertencer ao corpo de Cristo, isto é, à igreja do Senhor Jesus. E como igreja que você presta atenção, você não veio à igreja, você é a igreja. Você se reuniu com os demais que fazem parte da igreja. Ninguém vem à igreja, ninguém vai à igreja. E a igreja não é o salão, a igreja é você que foi batizado, que ressuscitou, se incorporou à igreja de Cristo através do próprio Jesus que está em você. Quem aqui entende que é a igreja, diga amém. Mas fala para o irmão e bate: ô irmão, ô irmã, somos a igreja de Jesus. Então é o seguinte, eu tenho que repetir como eu tenho repetido, né? Lá em Mato Grosso do Sul, em Guarulhos e outros lugares que tenho viajado esses dias, que quem é igreja jamais sai da igreja, não tem possibilidade. Se sair, perdeu a salvação. Quem não deixa de ser, continua sendo a igreja do Senhor Jesus, reunindo-se com os demais que formam aqui parte da igreja universal do Senhor Jesus. Igreja não é a presbiteriana, não é a batista, não é a CMC. Igreja é o corpo do Senhor Jesus. Amém ou não? E aí, porque tem alguns que estão um pouco distraídos, você bate forte no irmão: viu, irmão? Somos membros da igreja. Bate aí, tem uma aí que está dormindo, bate nela. Ô Pai, somos a igreja do Senhor. Não viemos à igreja, formamos a igreja. Aleluia. E como é que formamos a igreja? Pelo batismo. E o que aconteceu? 3.000 naquele dia foram batizados. Dos poucos irmãos que receberam o batismo do Espírito, foram incluídos mais quase 3.000. Como? Pelo arrependimento, pelo batismo em nome de Jesus e pelo recebimento do dom do Espírito. Então todos receberam o Espírito Santo. Amém, amém e amém. E se você tem alguma dúvida, ontem você foi à vigília, muitos lá buscaram o reenchimento do Espírito Santo e saíram cheios, derramando esse poder, essa força, essa ajuda extraordinária da presença do Espírito em cada um de nós. Como foi importante aquela vigília, e como é muito importante uma vigília numa igreja como esta, a fim de que, perdendo um pouco do enchimento do Espírito, que a gente às vezes perde, porque julga o irmão, porque deixa de amar, porque não fala de Jesus, quando devia, na oportunidade aberta pelo Espírito, falar de Jesus, perde um pouco desse enchimento. E quando peca e julga, perde, precisa se restaurar nesse enchimento que eu ponho aqui no meu caderno, que é: acautelai-vos dos falsos profetas, que tem muitos por aí, e às vezes até aqui, que se vos apresentam, isso é Jesus que está falando, falam, criticam, cuidado com esses falsos profetas. Jesus é quem está falando, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas,
mas por dentro são lobos roubadores. E ficam tirando pessoas da comunhão da igreja para levar para onde eles querem. Jesus está falando, cuidado, pelos frutos nós os conhecemos. A sua marca é o interesse egoísta. Ao contrário do bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama como ovelhas. Se amamos uns aos outros, não ouvimos esses falsos profetas. Se amamos esse amor que o grego chama de ágape, esse amor puro, sincero, que realmente sai do fundo de nossa alma uns pelos outros, estamos, isto sim, juntos, e juntos devemos estar para facilitar-nos, compartilhar os nossos testemunhos e nos confortar mutuamente uns aos outros, como hoje aqui, pelo menos uma vez por mês, temos essa oportunidade de estarmos juntos. E vamos continuar juntos nas nossas congregações, nos nossos grupos de discipulado, nos nossos grupos nas casas. O estar juntos, irmãos, possibilita a comunhão, a verdadeira koinonia, a verdadeira relação, a verdadeira participação. A comunhão se intensifica a melhorar os nossos relacionamentos com os demais das nossas comunidades. Alimentemos esse amor de Cristo que está em nós, porque o amor deve se expressar com fatos, não é com conversa de falsos profetas, é com fatos, é com essa realidade que estamos vendo hoje aqui. Não existe só no coração, mas nas relações uns com os outros. O amor não é passivo, mas se faz presente à medida que expressa e motiva a resposta amorosa dos outros irmãos. Temos que nos amar, nos submetendo uns aos outros. Você é mais importante do que eu. Eu te considero como pessoa salva em Cristo Jesus, que soma comigo nesse estar juntos. A grandeza, a profundidade dessa obra realizada na cruz. Sofrido, padecido, cuspido, chutado, zombado por cada um de nós. Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, voltando aqui ao Atos, percebemos que há 10 vezes mencionadas no Atos, 10 vezes, pessoas ou grupos de irmãos cheios do Espírito Santo. Porque sem esse enchimento não há possibilidade de vida em Cristo. Sem esse enchimento do Espírito, essa presença gloriosa em nós,
não há nenhuma possibilidade de crescimento espiritual, nenhuma possibilidade de amarmos uns aos outros, nenhuma possibilidade para chegarmos de 12 pessoas que começamos como igreja primitiva, há 40 anos atrás, na nossa casa, a casa deste presbítero, de Neide e de Ede de Milão. Na época não eram casados. E ali orando e orando, aconteceu o que no capítulo 4 de Atos, versículo... Eu gosto do ventilador, preciso dele, mas tem hora que não é fácil. E no versículo 31 do capítulo 4 de Atos, eles perseguidos, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Que poder é esse que faz tremer o lugar? É o mesmo poder que operou na minha casa há 40 anos atrás e fez tremer a minha casa. Houve rachaduras no quarto do Ed e do Bilão, a ponto de se ver a lua lá fora, rachaduras no meu quarto, porque o Espírito se manifestava naquelas orações diárias, com aquele grupo pequeno, reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, isso na igreja primitiva, e aqui em Bauru, há 40 anos atrás. Fechamos casas de prostituição inteiras. Colhemos à noite, de madrugada, prostitutas pulando o muro de suas casas para pegarem o nosso Vocas com Bilão e Josa juntos. Tínhamos um telefone atendido por nós que nos fazíamos conhecer o que era Bauru pecador, a ponto do prefeito da época nos chamar para nos ajudar a continuar fazendo aquele trabalho, perguntando o que nós precisávamos. Eu disse: precisamos de um terreno para colocar uma tenda. E o prefeito não cedeu o terreno gratuitamente por 20 anos para aquela tenda. E foi um crescimento como a igreja primitiva nas suas proporções há 40 anos atrás. E pelo qual testemunho nós agora rendemos graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Trindade Santa, que nos fez todo esse trabalho, resultando de 12 pessoas na minha casa, a 15 nesse grupo de quase 1000 pessoas aqui presentes, e de mais 100 igrejas além desta, que plantamos depois de 10 anos, não só nesta região, como no estado de São Paulo, em Minas, e no Ceará, Mato Grosso e outros estados, e também em outros países como Portugal, Alemanha, África, Estados Unidos e outros lugares. Louvado seja o nosso Deus. Agora, eu louvei sozinho, mas gostaria que você, que faz parte dessa bênção de 40 anos, louvasse comigo agora e dissesse 3 vezes glória a Deus pela bênção de Deus. 1, 2 e 3. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Ti, Senhor, pela Tua obra nesses 40 anos. Seguimos, como eu falei, a igreja primitiva em Jerusalém. Pastor Celso, lá de Peruíbe, em Guarulhos, chamado para falar
dar o seu testemunho. Quando estávamos lá presentes no domingo passado, ele disse: Bauru é a nossa Jerusalém, e Guarulhos é a nossa Antioquia. Se somos a Jerusalém, somos a igreja mãe dessas demais igrejas translocais. Essa igreja local de Bauru, louvado seja o Senhor. Esse ministério que foi formado pelo Senhor Jesus por uma família: Abílio, Neide, Ede e Milão. E depois somado por outras famílias que estão aqui presentes, que eu não vou mencionar a cada uma. E aí crescente, como Deus aprecia as famílias, e como o seu arqui-inimigo chamado Satanás desaprecia as famílias, a ponto de 40 anos nos tentando como família, não conseguiu, e agora está conseguindo em nome de Jesus. Está bloqueado, amarrado, vencido pelo sangue de Cristo. Porque o que ele mais quer atacar a tua família é dividir a tua família. E dividindo a tua família, ele estará dividindo a família de Deus, a sua igreja. E ele tenta, porque ele sabe que já está perdido e vencido pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, em que lá todas as potestades do mal, quando Jesus entrega a sua vida, são atingidas definitivamente e foram totalmente derrotadas para o fogo do inferno. E sabendo disso, ele esperneia, querendo levar alguns de nós também para o inferno com ele. Mas ele não tem mais força e poder contra esta família, que não é uma família qualquer, é a família chamada Família de Deus. Aleluia! Família que procura se assemelhar ao Filho único de Deus, Jesus Cristo. Porque ele não propôs ter apenas a família Pai, Filho e Espírito Santo, mas antes da fundação do mundo, ele te escolheu. Ele me escolheu. Ele me separou. Ele te separou, te santificou, para você ser irrepreensível diante dele. E em amor, te predestinou. Me predestinou para que em Cristo formássemos a família dele, fôssemos filhos adotivos do nosso Pai eterno. Amém. Você sabia que foi adotado na família de Deus? Mas eu não percebi que vocês sabiam, porque ninguém abriu a boca para falar amém. Você sabia que em Cristo, por amor de Deus, não é por teu mérito, você foi incluído, adotado na família de Deus? Amém! Que privilégio! Você não é presbiteriano como eu fui. Você não é batista como eu fiz o curso batista. Você não é pentecostal. Você é membro da família chamada Família de Deus. Tem alguma família mais importante do que essa? Não! Mas às vezes a gente olha para o irmão e ele está assim, tão aborrecidinho. Eu falei com uma irmã esse dia,
a senhora, o que a senhora tem? Não, não tenho nada, eu fui ao médico, não tenho nada. Mas é um desânimo. Desânimo. E um pastor reunido conosco em Guarulhos, disse que não tem alegria, não sabe o que é alegria. Mas que presbítero é esse? Que pastor é esse? Se o Espírito Santo vem para te dar paz, justiça e alegria. Se você não tem alegria, encha-se do Espírito Santo. Mas como? Ué, você já recebeu o Espírito. Você já tem o Espírito. Quando você se arrependeu, foi batizado, em nome de Jesus, foi perdoado dos seus pecados, e cada pecadão que você tinha perdoado, e recebeu o dom do Espírito Santo. Ah, mas não tem alegria. Renove a presença do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Porque Jesus disse: eu não mais vou ficar aqui com vocês, discípulos. Chegou a hora de eu ir para o Pai. Mas fiquem tranquilos, que eu vou pedir ao Pai. Isso está no João 14, versículo 16. E Ele vai dar a vocês o Espírito Santo. Aí eu faço uma pergunta, eu quero a resposta. Será que Deus pediu ao Pai para dar o Espírito Santo para nós? Será que pediu? Pediu ou não? Pediu! Faça a pergunta de novo. Jesus pediu? Porque Deus deu para ele, Jesus, e ele derramou o Espírito sobre a sua igreja. De modo que não tem como vocês duvidar que tenha recebido o Espírito Santo. Ah, mas me esvaziei. Aí a igreja primitiva que nós seguimos no seu modelo, essa igreja extraordinária lá de Jerusalém, nós a seguimos nessa firmeza doutrinária, porque elas não deixaram da doutrina dos apóstolos, que era a verdadeira doutrina que eles aprenderam nos 3 anos com Jesus, andando juntos. Nós procuramos permanecer nessa doutrina apostólica, apesar de muitas denominações não acreditarem mais na existência de apóstolos. Continuamos a seguir essa doutrina, e nos primeiros 10 anos fomos a 500 pessoas, e depois nos 30 anos a 60 igrejas. Louvado seja o Senhor. E nessa firmeza doutrinária nós aprendemos com Jesus, ir fazer discípulos não é fazer crente, é ir e fazer seguidores verdadeiros de Cristo, é ir e fazer discípulos de todas as nações, não é só na cidade e ficar atuando só como igreja local, mas é preciso que a igreja seja o que ela é, igreja local, igreja translocal fora da cidade e igreja transcultural fora do país. E essa comunhão que a igreja primitiva tinha, essa comunhão perseverante, eles perseveraram, diz a palavra que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão. Ninguém faltava num dia como esse de ceia do Senhor Jesus, porque sabiam a importância desse dia de ceia. Tanto é que eles não faziam apenas como nós, uma vez por mês, era todos os domingos.
E por que no domingo, se até ali tinha sido sábado, dia do Senhor? Porque agora Deus fez o novo dia que está lá no Salmo. Alegrai-vos e regozijai-vos nele, que é o dia da ressurreição de Cristo. E esse dia passou a ser o primeiro dia da semana, e eles realizavam todos os primeiros dias da semana, todos os domingos, essa reunião que nós fazemos aqui uma vez por mês. E lá no fim da ceia eu quero que você projete uma coisinha que o Diego gravou sobre a ressurreição. Esse partir do pão também era feito de casa em casa. Irmãos, nós já temos, graças ao Senhor, setorizado as nossas lideranças, a importância que Deus dá na palavra de um líder como você. Pusemos muita importância nesses ministérios chamados liderança, esses ministérios pastorais, presbiteriais, ministérios proféticos, ministérios apostólicos, líderes de grupo caseiro, co-líder de grupo familiar. A importância de uma reunião na casa, porque a igreja não é só igreja no salão grande quando se reúne, ela é igreja quando se reúne nas casas. Louvado seja o Senhor. A importância de um grupo caseiro, se você ainda, como líder, não tem um grupo na sua casa, vai ter em nome de Jesus. Nós setorizamos essas lideranças. A experiência que Milão teve no ministério translocal, apostólico em Portugal, 3 anos ali plantando a igreja, andando a pé, furando seus sapatos, por falta de um carro na época. Milão é um líder setorial do norte do país. Marcos, também com a experiência apostólica em Portugal, 3 anos, cuidando, fazendo crescer a igreja. O ministério de liderança no Mato Grosso do Sul, com quem viajamos agora para lá. Ed, que tem experiência apostólica, passando mais de anos em Londres, numa igreja que não batizava há 18 anos, que depois de 1 ano, com a presença desse ministério, batizou os primeiros 10 e chamou Bilão e Odimilson para ir lá testemunhar. Procurando quem acompanhe o nosso pastor de Nova York para Moçambique, onde eles estão sofrendo por um vendaval tremendo. E temos lá um ministério apostólico com o pastor Rubens de Nova York, e o Édipo, que fala muito bem a língua inglesa, é o que é destinado a esse ministério. Éder, que está se preparando sob a bênção de Deus, e que Deus o abençoe com a sua esposa, para ser nossos missionários também na Itália. Cuida do ministério aqui da região, Botucatu e outras cidades, e assim por diante.
Não posso citar o Vilela, que cuida de Duartina, Robson de Galha, e não posso citar todos, porque a importância que o líder escolhido por Cristo tem na igreja. E a importância de homenagearmos, agora depois de recolhidos por Deus, um Douglas Pereira de Oliveira, nosso presbítero pastor, modelo, cuidando das nossas finanças, e que agora temos um neto dele junto com o Bilão, com a mesma honestidade e fidelidade, cuidando de nossas finanças, o Gabriel. Homenageamos o Ovídio Dias, irmão de minha esposa, que foi o primeiro que nos procurou para a formação da primeira igreja translocal. E assim poderia citar outros. E essa evangelização específica dos bairros da cidade, como nós fizemos aqui em torno, quando mudamos para esse salão, e temos aqui várias pessoas batizadas e outros milagres acontecidos aqui. Uma pessoa cega passou a ver aqui nessa região, uma com problema na perna incurável, foi curada. Por isso o Espírito Santo em você, em nós, Ele concede dons, e dons especiais de cura. Não é um dom de cura que Ele concede, são dons de cura, porque as enfermidades hoje são as mais diferentes e variadas, e precisamos de dons de cura para, como terça-feira, orarmos, e aquela menina com 2 tumores cancerosos ser curada, em nome de Jesus. Não é o pastor, não é os pastores, é a igreja que recebe os dons do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Essa escola, Recanto das Ovelhinhas, uma escola que começou em Bauru, que é uma escola que ensina as crianças de 1 aninho a 5 aninhos a palavra de Deus, a vivenciarem a palavra de Deus. Meninos e meninas que são testemunhas verdadeiras da palavra de Deus, porque tem uma coordenadora, uma menina preparada, estudada e que recebeu o dom específico de Deus para isso, chamada Maísa, com mais 10 ou 12 professoras. E que mães aqui presentes, já batizadas, estão em Cristo pelo testemunho das suas criancinhas. Louvado seja Deus. Escola reconhecida pela sociedade bauruense. Irmãos, estou contando os nossos 40 anos, em parte porque não podemos contar tudo para louvar ao nosso Deus. Essa escola de ministérios e missões que formou quantos jovens que estão lá no Nordeste, lá no Ceará, lá em outros lugares, servindo a Deus, alguns como pastores, e que Jorge Mitian, nossa cobertura, anunciou e fez propaganda no mundo inteiro da nossa escola de ministério e missões, e que agora substituímos pelo CIB, esse curso que começa agora dia 13 e que já tem 110 matriculados, e que vamos estudar no dia 13, sábado, um sábado por mês, e sábado vamos estudar ser igreja. Vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos com o pastor de Curitiba. E Mitian aceitou o convite para também ser professor nessa escola,
porque ele sabe da importância que tem as escolas de ministérios da palavra em Bauru. E vocês que fizeram suas inscrições, paguem os seus R$40, que era 70, nós diminuímos para 40. E almoce conosco no sábado, se você puder. E aí eu poderia citar a Casa da Esperança, que começou lá com aquela mulher chamada Magali, que construímos e que ninguém entendia para que uma casa desse tamanho, para tão poucas crianças que tínhamos tirado da rua, lá em frente à nossa tenda, que estavam dormindo à noite na tenda conosco lá. Depois fizemos uma casinha para eles. Para que aquela casa tão grande, apenas para 7 crianças, que depois foram para 30, 60, 70, 100, e agora parece que tem 210 crianças. Louvado seja Deus. Comem, recebem a palavra, são instruídas, trazem suas senhoras, suas mães, que também recebem ensinamentos da palavra, e que tem a Marta como coordenadora, e mais 14 professoras pagas pela igreja e pela ajuda do governo federal. E eu poderia, irmãos, continuar falando dessas bênçãos, mas o relógio me chama a atenção, e o Ed faz assim, quer dizer, para, eu vou parar porque tem a ceia. Mas antes, eu vou dar um grito. Por todas as bênçãos incontáveis que o Senhor nos deu, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que não se esqueceu de nós um só minuto, e nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus nas regiões celestes. Amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.